Pedro Batista, porque é que o movimento do Partido do Norte decidiu unir-se ao Partido Democrático Atlântico? Bom, como sabe, o movimento do Partido do Norte, como o próprio nome indica, é uma associação cívica com fins políticos, mas não é ainda um partido político, não é um partido político legalizado. Como tal, não tinha condições jurídicas para se apresentar às eleições sozinho. O que é exato é que os elementos do Partido do Norte integram-se nas listas do PDA que concorrem ao norte do país, aos 8 distritos do norte do país. Os elementos candidatam-se integrados nas listas do PDA como independentes. Foi a forma legal que o Tribunal Constitucional aceitou para se fazer este processo. Nós pretendíamos fazer uma associação, integrar-nos como uma associação dentro do PDA e aparecer no boletim de voto PDA/MPN, mas o Tribunal Constitucional levantou uma série de problemas, indeferiu e não tivemos tempo, dada a celeridade de todo este processo, não tivemos tempo para suprir esses quesitos que o Tribunal Constitucional levantou. Mas quais são os objetivos desta parceria? Pretendem chegar à Assembleia da República ou pretendem ser uma mera voz de protesto? Não, de forma nenhuma. Não somos nenhuma voz de protesto, porque somos uma voz de protesto consequente. Somos uma voz de protesto em relação a uma situação, como é a voz de todos os portugueses neste momento, mas com vista a chegar à Assembleia da República e ser o fiel da balança, se for possível, ter influência na evolução do país. Temos a expectativa de eleger alguns deputados por os círculos mais populosos do Norte. O que deputados do Partido do Norte integrados como independentes nas listas do PDA farão na Assembleia da República é uma coisa totalmente diferente do que tenham feito os atuais deputados que tenham sido eleitos pelos círculos do Norte. Enquanto estes têm se calado completamente em relação aos problemas do Norte e em relação a este processo de regressão económica ou social que o Norte tem vindo a viver nestes últimos 10 anos, os nossos candidatos fazem um julgamento de que todas as suas tomadas de posição, seja para a viabilização de um governo, seja de um programa de governo, seja para a viabilização de um orçamento, seja para a votação de uma moção de censura, seja para o que for, será sempre ditado pelos interesses do Norte. Numa lógica muito simples, que é a de que aquilo que servir o Norte serve também o país. E aquilo que levar à queda do Norte, como está acontecendo neste momento, leva à queda do país, como se vê neste momento. O José Manuel Coelho, da Madeira, capitalizou um certo descontentamento nas últimas eleições presidenciais, um descontentamento do povo em relação aos partidos. Os senhores também pretendem capitalizar um certo descontentamento, nomeadamente dessa população que é afetada pelo pagamento nas execute? Nós pretendemos que o Norte compreenda que tem desperdiçado o seu voto. Tem desperdiçado o seu voto ao votar para a eleição de deputados que nunca têm aberto a boca nestes últimos anos em favor do Norte. E que o Norte, portanto, compreenda que tem agora deputados cujo seu compromisso é com a região. Têm como seu compromisso solene a defesa dos interesses do eleitorado que os elegeu e não a defesa dos interesses dos diretórios partidários, como acontece com os atuais deputados, que têm como único interesse continuar nas listas e por isso serem obedientes e venerandos às suas direções. Portanto, o nosso compromisso é com o eleitorado. E, em concreto, 2 ou 3 medidas que podem prometer a esse eleitorado? Dizer que o mais importante é promover, defender a autonomia regional do Norte. Sim. Com isso defender a maior produção, o crescimento económico e a criação de emprego. Para isso é preciso tirar onde o Estado é demais, que é em Lisboa, que é no centralismo, e trazer esses custos do Estado centralista, trazê-los para, por exemplo, a diminuição dos custos da produção, diminuindo o IRC, diminuindo a taxa, acabando com a taxa social única que incide sobre as empresas e, portanto, permitindo que aqui o Norte, que é a região principal do ponto de vista da produção de bens transicionáveis e de bens para a exportação,
que progrida. Porque se nós vamos para uma situação de aumentar as receitas fiscais, aumentar os impostos e ao mesmo tempo criar uma recessão económica, isso é uma situação completamente estúpida, na medida em que vai diminuir a massa tributável, vão diminuir as receitas e, portanto, nem resolvemos o problema do déficit, nem resolvemos o problema do desenvolvimento, continuamos a descer mais um degrau do abismo. O Movimento Partido Norte ainda não é um partido, mas quer ser. Quer ser. Quer evitar, digamos assim, os pecados dos outros partidos. O que é que quer evitar o pecado principal do centralismo. O centralismo tem sido o paradigma que tem distorcido completamente a democracia portuguesa nestes últimos 30 anos. Não é por acaso que um capítulo inteiro da Constituição, que é a regionalização, nunca foi implementado. Nunca foi implementado porquê? Porque aqueles que chegaram a Lisboa tomaram conta do país, passaram a exercer uma espécie de uma ditadura centralista em relação ao país e nós queremos inverter essa situação. Mas só o poderemos fazer com o povo, com as pessoas. Tem algum feedback do povo? Sentimos. Nós somos um movimento que se constituiu há alguns meses, ainda nem sequer fez um ano, e sentimos que algo está a mudar neste país. Claro que a situação política é extremamente negativa, também tem ajudado nesse aspecto, também tem ajudado na medida em que as pessoas estão a ver que as enfiaram de um buraco em que são elas que têm de sair de lá. Mas se não conseguirem eleger nenhum deputado, qual é que vai ser a vossa força? Podem negociar com algum partido? Nós não temos nenhuma perspectiva de negociar com o Partido Socialista nem com o PSD, mas suponhamos que temos 3 deputados na Assembleia da República, ou 4, ou 5, ou 1, seja quantos forem, e que há uma situação de empate entre o PS e o PSD. Pois então nós diremos, sim senhor, se querem os nossos votos, então para haver os nossos votos tem que haver política favorável ao Norte e tem que o Norte ser ressarcido da situação negativa em que tem estado nestes últimos 10 anos. Porque se não fosse a situação de regressão que o Norte está, nós não tínhamos surgido. Posso lhe dizer que foi quando tivemos consciência desta situação da última década, do Norte, que era a região mais produtiva do país, ser aquela que mais andou para trás do ponto de vista económico ou social, foi isso que nos moveu para tomarmos uma atitude. Não podemos continuar a estar adormecidos. Os homens do Norte são homens de atitude, são homens de ação. Não podem ser, não somos nenhum rebanho desses que andam aí pelos montes. E às vezes parece que somos, mas temos de inverter essa situação. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Regional. Muito obrigado, boa tarde.